Olá, mais uma vez, dando sequência ao nosso curso, agora a lição de número 3. Página 39 do material que você tem aí em suas mãos. E o tema dessa vez é 1 mais 1 igual a 1, e os dois serão uma só carne. Que legal, vamos lá, né? Vai ser muito jóia. Esse negócio de ser uma só carne é uma coisa muito boa. Muito bem, então vamos lá. Deus decide criar uma companheira ao homem, a partir daí um mistério acontece. Na matemática humana, 1 mais 1 são sempre 2. Na divina, essa união de 1 mais 1 é igual a 1. No grande quebra-cabeça da vida conjugal, as peças encontram-se e formam um cenário, a família. Tudo é muito lindo, mas até que essas peças cheguem no lugar, até que realmente homem e mulher, seres tão diferentes e complexos, deixem de ser 2 e se tornem 1, muitos desafios precisam ser vencidos. Nem sempre a realidade desse cenário é tão linda assim. Muitas vezes é um emaranhado de peças que, embora úteis, não estando no devido lugar, não podem desenvolver suas potencialidades. E nesta lição, então, a gente vai apresentar aqui uma proposta para levá-los a compreender este lindo e intrigante mistério dessa matemática divina, né? E até o término do curso, certamente você será ajudado a encaixar essas peças do quebra-cabeça, para que você, então, encontre o seu lugar nesse relacionamento conjugal. É um desafio, mas um desafio muito gostoso de ser vivido, né? E a gente poder entender que quando estamos juntos, nós deixamos de ser 2, nos tornamos 1, mas esse 1 onde não há negação da individualidade. Com certeza. Mas há um complemento na conjugalidade. Isso aí. Vamos lá, será deslumbrante. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O texto de Gênesis 2, versículo 24. E ainda Mateus capítulo 19, versículo 5, diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Nós somos completos na nossa individualidade, né? Eu como mulher, como humana, sou completa na minha individualidade, mas eu fico perfeita quando eu me junto ao Jaziel. Eu sou completo na minha humanidade como homem, mas sou perfeito, completo contigo. É isso aí. E nós vamos conseguir identificar isso nessa lição, entendendo realmente esse mistério de tornar-se uma só carne, sem deixar que a nossa individualidade se perca na caminhada. Não é como um individualismo, como nós já falamos em uma aula anterior, né? Mas a individualidade de cada um, como seres perfeitos, mas completos na conjugalidade, no casamento e nesse mistério de ser essa uma só carne, né? É isso aí. Então, Deus os vê completos, perfeitos, somente no casamento. Separadamente, homem e mulher são completos e imperfeitos. Quando Deus os criou, os fez semelhantes, contudo, diferentes. Que legal. E essas palavras aqui são importantes, né? Semelhantes, mas diferentes. E a gente vai ver isso nas lições seguintes, tá bom? E são exatamente nessas diferenças que os dois são perfeitamente completos. Para esse mistério se concretizar, alguns passos precisam ser dados. Então vamos lá, aí no ponto 1, né, da sua apostila, diz assim: é preciso deixar para tornar-se. Né? Então vamos pensar o que você tem que deixar. E a Bíblia já diz: deixará o homem pai e mãe. Então tem algumas coisas que a gente precisa abrir mão para poder se tornar uma só carne. Tanto deixar como tornar precisa ser tanto entendido quanto praticado. Deixar pai e mãe é cortar
é pôr fim na dependência no nível físico e emocional. Muitos casais enfrentam crises que, em alguns casos, os leva a separações e divórcio, exatamente pelo fato de não obedecerem essa ordem bíblica de deixar pai e mãe. Deixar a vida ou a fase de solteiro, bem como as suas práticas, para viver como casado, assumindo nova postura e novas responsabilidades. Então, Joyce, que legal, né? Não dá para ter uma vida de casado sem deixar. Por isso É uma fase que passa, né? Por isso que a gente precisa aprender a lidar com as perdas, não é? Nós perdemos a vida de solteiro para ganharmos uma vida de casado, né? E tornar uma só carne. Então, é muito importante a gente estar pensando com vocês o que vocês precisam deixar. Então, primeiramente, aí no 1.1, quer dizer deixar fisicamente. Essa necessidade dessa separação, ela vai existir, não tem jeito, né? Tá, então o que pressupõe deixar fisicamente? Olha só, esse deixar precisa acontecer em um dia específico. O correto é acontecer no dia do casamento, diante de uma cerimônia legal e pública, porque os rituais são importantes. São muito importantes. Olha, os rituais são um marco que você faz uma passagem, né? Para alguns casais, esse dia específico não aconteceu. Então, é interessante o quê? Procurar o pastor ou a liderança da igreja e conversar sobre essa possibilidade da realização de uma cerimônia, exatamente como o Jaziel colocou, para que um marco seja estabelecido. Uma festa de casamento não é só a festa em si. É um marco, né? O que aquilo significa. O significado, as questões espirituais envolvidas, a bênção de Deus estabelecida ali naquele momento, né? Então, isso é bem importante. Você faz ali uma aliança. Tá. No caso, como está posto na sua apostila, a questão da cerimônia, ela tem, como está escrito aí, ela tem uma função espiritual muito importante e é também um marco para a nova fase. Contudo, se hoje vocês se encontram já casados, mas ainda não aconteceu esse deixar, então é necessário que vocês se programem, tomem uma decisão, trabalhem juntos para que aconteça. E bem importante frisar aí que está na sua apostila, essa questão que está escrito assim, esse deixar, não quer dizer que seria o marco da cerimônia somente do casamento. Porque algumas pessoas, eles até têm a cerimônia do casamento, mas não conseguem deixar. Continuam ligados ao pai e mãe, né? Então esse deixar, ele é além da cerimônia. Ele é um todo. Por isso que o 1.2, ou né, o segmento, a sequência aqui da lição, vai exatamente trazer para nós a compreensão do deixar emocionalmente. Nesse primeiro momento, deixar fisicamente, realmente é sair da casa dos pais. Sim. Não é? Assim, é claro que em algumas situações, alguns casais até se veem na necessidade de morar no primeiro junto. Momento, morar junto. De ter um apoio ali, um suporte. Às vezes moram no mesmo quintal, até dividem a mesma casa, né? Mas mesmo assim, eles precisam criar a sua identidade conjugal. Se programar para isso, trabalhar para isso, porque é importante que a gente tenha o nosso espaço, né? A nossa casa com o nosso jeito, com o nosso cheiro, com a nossa dinâmica. A gente precisa se diferenciar dos nossos pais, da nossa família de origem, para criar a nossa própria família com o nosso próprio jeito. Não que você vai abandonar, você vai trazer coisas de ambas as famílias, mas você vai construir uma nova a partir daqui. Diferenciada. Diferenciada. Né? Então, deixar emocionalmente do 1.2. O casamento é um relacionamento que exige maturidade. Quando nos casamos, precisamos abrir mão de receber determinados cuidados e passar a dar ao cônjuge cuidados específicos em níveis físicos e emocionais. Olha, eu queria falar duas coisas que estão nesse parágrafo, né? A questão do casamento exige maturidade, né? Então, nós encontramos, às vezes, muitos casais, talvez vocês que estão aí fazendo o curso, não sei como você está pensando o seu casamento, mas dê uma olhadinha, que nível de maturidade você está, né? Que nível você conseguiu chegar, né? Você está só querendo receber cuidado do outro? Ou você já está num nível também de dar cuidado? Que é essa a outra questão que eu queria colocar nesse parágrafo, que é a maturidade. A maturidade te leva a tomar essas responsabilidades de também ter que agora cuidar de alguém. Ser cuidado
mas eu também tenho que cuidar. Exatamente. Bom, de nada adianta um casal morar a 1.000 quilômetros de distância dos pais e continuar independentes. As situações que surgirem na vida dos dois, depois de casados, são para serem resolvidas pelos dois. Pedir uma opinião específica em um determinado assunto para um dos pais pode acontecer, às vezes é extremamente necessário, né? Mas jamais pode haver uma ingerência constante, né? Porque daí a coitada da sogra, que não tem nada a ver com isso, passa a ser a vilã. Mas às vezes é o casal que não amadureceu, que não está conseguindo resolver os problemas. Aí joga esse peso para a família. Então, é importante que vocês pensem nessa autonomia. Vou usar essa palavra. O casal precisa dessa autonomia. Mas eu vou aproveitar e falar da sogra agora. Porque às vezes a sogra é vilã, sim. Às vezes a sogra é vilã. Às vezes a sogra é ela que não deixa o filho crescer. A mãe que não deixa o filho crescer. Não deixa ele ir. Exatamente. Então, é importante também que a gente identifique isso e coloque um limite. Diga, olha, até aqui, né, você tinha a possibilidade de ter essa interferência na minha vida. A partir de agora, mãe, eu cresci. Agora eu preciso tomar as minhas decisões e arcar com as consequências das minhas decisões. E essas questões emocionais, elas dizem muito, porque é uma atitude da própria pessoa nesse relacionamento conjugal de crescer. E o que eu pontuei agora não é uma coisa simples. Você estabeleceu um limite, você está acontecendo, eu cresci. E colocar aqui um marco que define até onde a mãe pode interferir na minha vida. A mãe, o pai, o pai. A família ampliada, né? Exatamente. Assim. Aquelas pessoas que, de certa forma, me davam aquele cuidado e que, por conta daquela dependência, tinha também ali a possibilidade de uma ingerência. Né? Eu penso que as pessoas às vezes ficam um pouco com medo, porque ela pensa que vai perder o amor daquelas pessoas, né? E não é isso. Elas vão continuar recebendo todo o carinho, todo o amor, mas agora eu preciso andar com as minhas próprias pernas, né? Eu preciso seguir em frente. É bem sei. Bom, vamos lá. 1.3 fala da questão do deixar financeiramente. Que frase é essa, né? Com você eu vou morar até debaixo da ponte. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que não é assim. Às vezes as promessas, as dificuldades, mas quando os problemas financeiros batem a porta, nós ficamos vulneráveis. Exato, né? Então, a gente precisa... a gente está escrito aí na sua apostila assim, ó. Quem nunca ouviu aquela frase? Quem casa, quer casa. Então, nós precisamos criar, e eu vou usar novamente a palavra, autonomia financeira também. A independência financeira do casal é importante. O dinheiro é um dos grandes vilões. Um grande índice de divórcio se dá por questões financeiras não resolvidas. O problema não é o dinheiro em si, mas como lidamos com as questões financeiras. Muitos se casam sem um programa financeiro pré-estabelecido, sem uma perspectiva, literalmente escorados nos pais. Uma vez casado, você precisa buscar sua independência financeira, lembrando que juntos vocês são mais fortes. Esse texto é fantástico, de Eclesiastes 9, versículo 4. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, essa questão financeira, a gente vai ter uma lição específica no curso só sobre finanças. Tal a importância dela para que os casais possam realmente entender esse deixar, essa autonomia financeira, que ela é bem importante. Claro que seria importantíssimo que antes de se casarem, os noivos, os namorados, né, já se programassem e juntos já tivessem um planejamento para continuidade da vida pós-casamento, né, um planejamento financeiro. Nem todos se casaram assim. Eu não sei como foi a sua situação, né? Qual é a sua realidade? A sua realidade. Se vocês tiveram essa possibilidade desse planejamento, né? Enfim, mas hoje vocês estão casados.
E uma coisa é certa, o trabalho de vocês juntos vale mais do que o trabalho de vocês separados, não é? Com certeza. Nós ganhamos mais juntos do que separados. Agora nós precisamos, então, vocês precisam a partir de então de um planejamento. Mas mais na frente, né, as próximas, o trabalho de vocês dois juntos tem maior paga. Mas sobre isso nós veremos em lições adiantes aí do curso. Então, deixar exige também compromisso. Quando você deixa pai e mãe, você deixa de ser somente filho para ser marido ou esposa. Assumir compromissos de cada fase, de cada momento, né? Não que quando você não era casado você não tinha compromisso. Você já tinha compromisso, mas agora aumentou os seus compromissos. Modificou a vida, né? Modificou. Então, essa nova fase exige uma nova postura. Seu temperamento, sua personalidade continuará sendo a mesma. Mas suas atitudes precisam ser de responsabilidade com o compromisso assumido. O compromisso do casamento assumido por vocês precisa estar acima das circunstâncias, dos problemas, das enfermidades, das crises. Até porque isso, Joyce, é o quê? É um daqueles momentos que a gente se compromete lá no altar, né? Contigo eu vou estar na hora boa, da alegria, da tristeza, todos os momentos. Então, veja bem, o compromisso assumido não pode ser circunstancial. Eles têm que estar acima disso. Vai ter problema, vai ter dificuldade, a gente passa uma fase mais difícil, mas você está comprometido com o relacionamento, os problemas vão ser resolvidos e você não vai viver só nos problemas. Os problemas serão apenas um momento que passa rapidamente. Muito bem. Continuando, o ponto 2, o tópico diz o seguinte: unir-se para tornar-se. A palavra unir no hebraico significa cimentar, colar. Unir é uma ação de aderir, se juntar, se misturar. Nessa ação existe um sinergismo, onde o total é maior que a soma das duas partes. Que legal, né? Acho isso fantástico, né? É verdade. Nós dois juntos, nós somos muito mais do que nós dois separados. Existe um sinergismo. Sinergismo é forte. Exatamente, né? Então, Adão era completo como homem, mas se tornou melhor com Eva, né? Quando Adão estava sozinho, Deus lhe deu a tarefa de cultivar e guardar o jardim. Olha o que diz o texto. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cuidar e guardar. Gênesis 2,15. Quando Adão e Eva estavam juntos, a tarefa não foi cultivar e guardar 2 jardins, mas sim de encher a terra, subjugá-la e dominar sobre ela. E Deus os abençoou. Abençoou quem? Os 2. E lhes disse. Disse aos 2: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Então, que legal esse versículo, né? A gente pensa às vezes que Deus deu a ordem para o homem dominar. Mas o versículo é muito claro. Sujeitar a terra, dominar, multiplicar é uma ordem para o casal. Então vocês dois juntos, ordenados por Deus, têm autoridade de governo e de dominar todas as coisas. Muito bem. O que acontece hoje é que marido e mulher, mesmo estando juntos, ou seja, na mesma casa, vivem em jardins diferentes. Ela cuida do seu jardim, ele cuida do seu jardim. E um não pode interferir no jardim do outro. Isso é o individualismo. Aquilo que nós temos batido, falado. O que é meu, o que é teu. Exatamente. Mas quando nós casamos, nós temos que conjugar. Aí está o mistério de vivermos uma só carne. Isso aí. Esclarecendo. Esse jardim pode ser, por exemplo, o dinheiro. Cada um tem o seu cartão, sua conta bancária. Gasta como quer, compra o que quer. Pode ser o carro, cada um tem o seu, sai a hora que quer e vai para onde quer e o outro não pode usar. Pode-se chegar ao extremo de se ter os filhos como
propriedade exclusiva de um ou de outro. E a gente vê isso aí muito, né? Às vezes a mãe ou o pai fazendo com que os filhos... É meu filho. Meu filho, né? Não é seu, né? Então, nós precisamos pensar hoje como casal que o casal precisa quebrar essas barreiras, né? No casamento, nós construímos juntos. Então, os filhos são nossos, o dinheiro é nosso, a casa é nossa, o carro é nosso, sem perder, claro, a sua individualidade, mas nunca caindo no individualismo. Acho que vale pontuar, Jaziel, que a gente não está colocando aqui que eu não posso ter o meu carro e o Jaziel o carro dele. A minha conta. A questão é que quando fica tudo é meu ou é teu e um não tem acesso ao que é do outro. Não é um casamento. Isso não é casamento. Você pode até dividir a casa, fazer uma série de coisas, mas não é casamento, porque casamento... Um tem acesso ao outro. Se une. Se une. E nessa união, nós ficamos mais fortes. Uhum. Né? 2.1. Unir-se é assumir um compromisso. Compromisso parte de uma decisão e se estende por toda a vida. É uma aliança inquebrável, interminável. Compromisso é algo fundamental na relação conjugal. Por ter tal importância, reservamos uma lição então específica para tratarmos desse assunto. Compromisso é fundamental. Gente, mais à frente do curso nós teremos uma lição para falar sobre a aliança, né? O quanto e sobre o compromisso. Sobre como essa aliança e esse compromisso ele é importante, vocês vão ver isso na prática, tá bom? Ponto 3, então, da nossa apostila. Tornando-se uma só carne. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. E esse comentário do Champlin é muito interessante, Joyce. E essa expressão? Champlin diz assim, os dois não aparece no hebraico, mas é a expansão da Septuaginta, justificada pelas ideias apresentadas no texto. As pessoas envolvidas são duas, mas no casamento essas duas formam a união genérica, que é a expressão da natureza desejada pelos seres humanos. O homem completo, o positivo e o negativo. Essa união implica na presença dos fatores mentais, espirituais e morais, mas essa união se completa pela carne. A expressão uma só carne indica a união total de duas personalidades à vista de Deus. Mas talvez implique também numa verdade metafísica, isto é, que a personalidade humana não se completa enquanto não houver macho e fêmea, os polos positivos e negativos. Isso aí é extraordinário, porque esse casal, quando ele se une, é por isso que a Bíblia diz isso, eles se unem nessa relação, eles se tornam uma só carne. Paulo, orientando a igreja, ele diz, olha, vocês têm que tomar cuidado, porque ele diz assim, vocês não sabem que aquele que se une à prostituta se torna uma só carne com ela? Estão falando dessa conjunção carnal mesmo e de tornar esses dois uma só carne. Então, isso é muito importante a gente pensar. Por isso que vale ressaltar então, o homem e a mulher só são completos, perfeitos no casamento. Joia! Quando isso acontece? 3.1. Quando você começou a namorar, deu-se início ao processo de tornar-se uma só carne. Tornar-se uma só carne é um envolvimento completo, espiritual, emocional e físico, mas só acontece de fato, completamente, quando há uma união física no casamento, no ato sexual. É por isso que Paulo adverte quanto à prostituição. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Sim. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. O texto que o Jaziel citou há pouco, e a referência é 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15 e verso 16. No 3.2 diz assim,
O que implica tornar-se uma só carne? Implica em uma união exclusiva, eliminando a poligamia como uma opção. Deus fez para Adão uma Eva, para Eva um Adão, para que se tornasse uma só carne e envolvesse intensamente e completamente nesta relação. Né? Não era uma opção de Deus a poligamia. E é por isso que Jesus diz em Mateus, diz assim, mas ao princípio não foi assim. Então, porque a poligamia se estabeleceu no Velho Testamento, né? Como uma consequência do pecado. Agora, em Jesus, há o resgate para a volta da vivência como ao princípio. Exatamente. Jesus restabelece esse relacionamento, tanto espiritual quanto conjugal, como era no início. Exato. Muito bem. A Bíblia é clara em dizer que o casamento deve existir até que a morte o separe. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, versículo 6. Mais uma vez, Champlin nos ensina que é o que Deus ajuntou e não quem Deus juntou. E é legal a gente pensar nisso aqui, porque quantas pessoas às vezes pensam assim, meu casamento não é de Deus, meu casamento não foi de Deus. Casamento é um negócio de Deus. Casamento sempre será algo divino. Casamento é a proposta para que nós saiamos da condição da solidão e possamos viver um relacionamento e viver de uma forma completa, de uma forma intensa. Então, não é o que Deus uniu, não é quem Deus uniu, mas é o que Deus uniu. Deus uniu para o casamento, não se deve separar. Mas acho que o Jaziel não foi de Deus para minha vida. Eu fiz a minha escolha. E eu preciso ficar no casamento. E o mais interessante, que não é uma escolha, nós não estamos aqui dizendo para você uma escolha de sofrimento, né? De uma relação de sofrimento. Não, é uma escolha, mas eu estou com um problema. Mas você tem elementos na palavra de Deus, você tem elementos suficientes para você fazer as mudanças necessárias na sua vida para que o seu casamento seja melhor e para que você possa mudar os problemas que você eventualmente está vivenciando. Muito bem. Essa expressão se refere às relações matrimoniais e não às próprias pessoas. Por isso, essa relação não pode ser quebrada. Deduz-se que ela exige a permanência dos cônjuges em sua união. Queridos, nós temos a possibilidade de crescer, de nos modificarmos, de ressignificarmos a nossa vida e poder viver um casamento maravilhoso. Casamento é bom demais. Casamento é algo fantástico para se viver, porque o casamento é um projeto de Deus. A questão é que nós, como pessoas, nem sempre paramos para olhar e nos responsabilizarmos por aquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer para que esse casamento realmente seja um casamento bom. Então, não é quem, mas é o casamento. Mas olha só que importante que está aí na sua apostila. Não importa com quem você está casado, pois a escolha já aconteceu. Em Deus, podemos anular todos os argumentos que tendem a justificar uma intenção ou um ato de separação. É possível anularmos isso, desde que os dois estejam dispostos a fazerem as mudanças. Olhando para si mesmo, não é? Sim. Porque se eu olhar para o Jaziel, eu tenho um monte de coisa para contar. Se eu olhar para o outro, eu sempre vou ver os defeitos e vou achar que é o outro que precisa mudar. Mas quando olhamos para dentro da gente, os dois têm a possibilidade de fazer as mudanças. E viver um casamento muito bom, né? Vocês estão em uma união de uma só carne. Não permitam que nada ou ninguém os separe. Uma mulher mais bonita, um homem mais elegante, mais charmoso, seja lá o que for, deixe para lá. Uma só carne implica em uma união exclusiva. Uma só carne implica ainda em cumprir determinados deveres e objetivos comuns, isto é, propósitos que o casal toma a responsabilidade de cumprir juntos. Então são propósitos que nós temos, que fazem parte do casamento e que nós fazemos em comum. Muito bem.
A palavra ajuntou, que é jungir no grego, significa laços matrimoniais. Assim como os dois animais andam jungidos lado a lado, cumprem juntos o mesmo serviço exigidos deles. Então, vamos carregar junto. Nós estamos jungidos, né? A nossa caminhada é lado a lado. É lado a lado. Lado a lado para cumprir o propósito, né? E é claro que a gente começa como casal para construir uma família, para viver uma família, né? Então nós temos aí propósitos de continuidade de vida, né? Seja no âmbito familiar, relacionamentos, como de conquistas na vida também, né? Quantas coisas nós queremos conquistar juntos? Quantas coisas você quer conquistar junto com o seu cônjuge? E não podemos pensar que isso é um fardo, né? Porque existe o quê? As alegrias de vivermos uma só carne. Isso aí. O quarto ponto aqui da sua apostila. Alegrias de uma só carne. Vocês querem experimentar dias de alegria? Vivam intensamente uma só carne. Viver uma só carne é desfrutar a vida. Olha o texto de Eclesiastes, versículo 9. Que texto maravilhoso. Eu gosto muito desse versículo, hein? Preste atenção. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho que te afadigaste debaixo do sol. Olha que coisa linda. Goze a vida com a mulher que ama todos os dias. Todos os dias são ótimos para que você possa desfrutar da companhia, do relacionamento em todos os níveis. Então explica pra mim o que é a palavra gozar. Olha, não é fazer sexo todo dia, tá bom? Era isso que eu estava querendo que eu dissesse, né? Bom, porque, eu estava deixando para você interpretar como você quisesse, mas uma vez que eu tenho que explicar, não é fazer sexo todos os dias, mas é estar presente, com alegria, desfrutar, gozar, ter prazer de estar junto todos os dias. Muito bem. Não que fazer sexo todo dia não fosse bom, né? Ah, seria um sonho, mas isso não é a realidade, tá bom? Nós teremos aí pela frente 2 lições sobre sexualidade, viu? Acalma seu coração. Vamos lá. Então, gozar é desfrutar da abundância, do companheirismo, fortalecimento, proteção. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra o outro, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Que legal, né? O casamento solidificado em Deus traz a abundância da alegria. Hoje você está sendo convidado no final dessa lição, a desfrutar da alegria de viver um casamento de uma só carne, de entender esse mistério. Em uma só carne você não perde a sua individualidade, mas fica de fora o individualismo e a conjugalidade vai crescendo cada dia mais. E vocês vão vivenciando as bênçãos que Deus tem para a vida de vocês. Então, por isso, nas páginas seguintes, você vai encontrar na página 43 e 45 a tarefa. Então, lá vai ter o primeiro, vou ler para você. O primeiro diz assim: o que você deixou para tornar uma só carne? O segundo, o que você ganhou no relacionamento de uma só carne? E a terceira pergunta diz: o que você ainda precisa deixar para solidificar o relacionamento de uma só carne? Vai lá, preencha isso, faça essa tarefa e volte, vocês 2, e pense. Em acordo, vocês 2 devem listar 3 coisas que vocês farão nesta semana para desfrutarem da alegria de uma só carne. Entendeu? 3 coisas. Não pegue mais que 3, porque você não vai dar conta. Então pegue 3. 3 coisas que vocês vão fazer juntos, que vocês vão... Use a criatividade, né? De acordo com as necessidades de vocês, de investimento em uma só carne. E aí a gente vai aguardar vocês e vai aguardar o seu retorno desta tarefinha da semana, ok?
Vivam as alegrias de uma só carne, desfrutem de um bom casamento e nós aguardamos vocês até a próxima lição.